O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, Tomé, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda na oitava da Páscoa. Hoje, de maneira especial, entramos no segundo domingo da Páscoa, com esta grande celebração da festa da Misericórdia. Fizemos uma caminhada desde o domingo passado, celebrando um único dia, o primeiro dia da semana, o terceiro dia onde Jesus havia ressuscitado. Jesus aparece, como nós vimos no Evangelho de hoje, e ao mesmo tempo, 8 dias depois, como está dizendo aqui no versículo 26, lembremos que nós estamos no capítulo 20, dos versículos 19 a 31, em especial o versículo 26 diz que 8 dias depois, a porta se encontrava fechada, ou seja, Jesus tinha feito a primeira aparição no primeiro domingo. Aí, 8 dias depois, ele aparece de novo diante desta situação onde Tomé não havia acreditado na ressurreição de Jesus e muito menos na aparição dele, porque Tomé não tinha visto Jesus. E era necessário que Tomé também visse, porque ele, sendo apóstolo, ele precisava levar essa mensagem da boa nova a todos os outros, a todos os povos.
Imagina se Tomé fosse levar a mensagem do Evangelho até a parte da morte de Jesus, sem ter visto Jesus ressuscitado e muito menos ter comido junto com ele. Era necessário que Tomé visse. Mas Jesus repreende de uma certa forma Tomé por ele não ter acreditado no que os apóstolos haviam dito. Então, nessa aparição, Jesus aparece e agora ele pede para Tomé tocar nele, porque Tomé tinha dito: se eu não ver e não tocar, eu não vou acreditar. Então agora ele aparece, Jesus, Tomé vê e Jesus diz: então toque agora. Ele vai e toca e aí ele expressa essa linda oração que deveria ser a nossa oração constante diante de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Essa é uma expressão de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio que tu viestes do céu. Eu creio que tu se encarnou no coração, no seio da Virgem Maria. Eu creio que tu nos ensinastes e mostrastes o caminho do céu. Eu creio, meu Senhor e meu Deus, que tu sofrestes, padecestes sobre Pôncio Pilatos. Eu creio que o Senhor foi rejeitado por toda aquela multidão, levada, seduzida pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, pelo sinédrio. Eu creio que o Senhor carregou aquela cruz. Eu creio que tu és meu Salvador e tu morrestes na cruz. E eu creio que tu ressuscitastes. Essa é a nossa profissão. E que subistes ao céu e que um dia retornará para buscar os eleitos. Eu creio, meu Senhor e meu Deus. E depois, Jesus expressa para Tomé, dizendo: olha, Tomé, tá bom, tá tudo ok, você passou a acreditar porque você me viu, porque você me tocou, então, ok, mas bem-aventurado, Tomé. Serão aqueles que creram sem terem visto, aqueles que crerão sem me ver, mas acreditarão, Tomé, na sua palavra, diante da pregação que você fará. Acreditarão porque Pedro irá falar e os outros apóstolos também. Esses sim também são bem-aventurados. Acreditarão sem ter visto e vão proclamar diante dos corações duros: Jesus é o Filho de Deus, meu Senhor e meu Deus. E muitos irão até morrer por causa dessa expressão de fé. Meu Senhor e meu Deus, Jesus é o meu Senhor. Jesus sim é o meu Salvador. É nele que eu creio. Mas eu queria trazer também para o dia de hoje, como é o dia da misericórdia, o versículo 24. Ou melhor, o versículo 22. Depois que Jesus soprou sobre eles, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Eu pergunto para você, o que é que Jesus está dizendo para os apóstolos nesse momento? Eu vou ler de novo e você responda para você mesmo. Veja bem. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse:
recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Graças a Deus você é católico. Você entendeu muito bem o que Jesus acabou de dizer. Assim como na Quinta-feira Santa, Jesus instituiu o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia, 8 dias depois da sua ressurreição, Jesus instituiu o sacramento da penitência para os apóstolos. E ele dá essa ordem. Agora, no meu nome, vocês farão isso também. Aqueles que me reconhecerem como Senhor e depois se arrependerem dos pecados, eles virão a vocês. E ali, diante dos seus pés, me vendo na pessoa do apóstolo, do ministro, do bispo, do sacerdote, eles dirão: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu te abandonei. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu abortei. Senhor, eu matei. Senhor, eu blasfemei contra ti. Senhor, eu busquei outras religiões. Senhor, eu falei mal da tua igreja. Senhor, eu desrespeitei os meus pais. Senhor, eu não fui fiel ao meu esposo, não fui fiel à minha esposa. Senhor, eu acreditei nas doutrinas erradas. Eu me deixei levar. Senhor, eu fui traficante. Senhor, eu entrei nas drogas. Senhor, eu acreditei na ideologia de gênero, me deixei levar por isso. E assim por diante. E ali, com aquele coração contrito e arrependido pelo mal feito, eles vão dizer: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais viver assim. Senhor, tende piedade de mim. Aquela expressão, aquela forma como aquele paralítico, cego de nascença, os cegos foram lá, e quantas pessoas foram aos pés ali de Jesus e pediu perdão. E Jesus os absolveu. E ali naquele momento, aquela pessoa, aquele homem frágil sim, mas o representante de nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu o poder de Jesus de poder absolver, ele dirá para você: Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E ali lhe dará penitência, e você sairá de lá aliviado, reconciliado com o Pai, reconciliado com Deus. Aquela reconciliação que o Senhor nos concedeu quando Ele estava na cruz, agora é expressa no sacramento da penitência. O pecador que se arrepende dos seus pecados, e Jesus, pelo sacramento da penitência, na pessoa daquele sacerdote, porque é Jesus que está ali, na pessoa do sacerdote, te absolverá e você sairá em paz. Meus irmãos, vocês não sabem a alegria de nós sacerdotes no confessionário. Pelo menos a minha alegria
quando eu estou lá e a pessoa chega, se ajoelha, eu não vejo a pessoa, ela está do outro lado, tem a gradezinha com aquele véuzinho para nós não vermos, e a pessoa ali derrama os seus pecados, expressam as suas faltas. E ali, diante daquele ato de arrependimento de tantas faltas cometidas, nós do lado de cá, nós absolvemos. E a pessoa sai feliz, sai aliviada. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Para você entender o que é a misericórdia de Deus. Celebrar o domingo da misericórdia é celebrar a instituição do sacramento da penitência, é celebrar o perdão de Deus através do ministro, dos seus ministros. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles não serão retidos. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é isso. Infelizmente, tem muita gente interpretando mal a misericórdia de Deus. Como se a misericórdia de Deus fosse simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa que está no pecado e não se arrepende. Não, isso não é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus merecíamos sim a perdição por causa dos nossos pecados. Mas Deus, diante da sua infinita misericórdia, e como Ele quer que nós nos salvemos, como está escrito lá no Evangelho de São João, que o Pai enviou o Filho para que ninguém se perdesse. E Ele olha e nos vê arrependidos, e Ele perdoa. Isso é a misericórdia de Deus. Agora, simplesmente dizer, Deus é misericórdia, mas continuo perpetuando os pecados, não procuro mudar, continuo naquela vida errada. Não, meus irmãos. É preciso acontecer dentro de nós o arrependimento para que a misericórdia de Deus se faça presente. Deus vem em socorro à nossa miséria, mas nós vamos atrás dele, é como o filho pródigo. Fica bem claro isso. O filho pródigo foi lá, pisou na bola, errou, mas diante do erro dele, o que foi que ele fez? Ele foi e disse, vou voltar para a casa do pai. E quando ele voltou para a casa do pai, ele disse, antes, e vou dizer ao pai, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou nem digno de ser chamado teu filho, de estar na tua casa. Mas, Senhor, Pai, me perdoa. Aí o pai se comove diante do miserável que reconhece a sua miséria e chora e pede perdão com o propósito de não pecar mais. É aqui a misericórdia. A tábua da salvação é essa. Merecíamos o inferno e Deus nos dá o céu de presente pela morte do seu Filho. E diante da morte do Filho na cruz, nós expressamos aquilo que aquele soldado fez quando enfiou a lança e caiu sobre ele a água e o sangue, que ali expressa o batismo, expressa a Eucaristia, expressa os sacramentos. E ele diz, meu Senhor e meu Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aquele ato dele se ajoelhar é o ato dele dizer, errei, pequei. Ao mesmo tempo, aquele ato do chamado bom ladrão, quando ele reconhece a falta e diz, Senhor,
Quando estiverem no paraíso, eu quero estar lá também. Isso é a misericórdia de Deus. Nesse domingo, meus irmãos, da misericórdia, aonde Jesus se apresentou à irmã Faustina, a Santa Faustina, e veio falar sobre a misericórdia dele. Eu nunca esqueço aquele momento na vida de Santa Faustina, aonde Jesus leva ela lá naquele momento em que tinha um homem que estava morrendo nos seus últimos momentos. Ele estava lá se debatendo e a misericórdia se expressou através da oração, daquele texto da misericórdia, e aquele homem se arrependeu e morreu na graça de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Pergunto para você, quanto tempo faz que você não se confessa? Meus irmãos, não vamos cair na heresia protestante. Não vamos cair nesta heresia de dizer que nós não devemos nos confessar com homens. Aqui está a palavra expressa. A quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tem muitos católicos com cabeça de protestante que não estão se confessando porque essa heresia entrou no coração deles. Então eles estão dizendo que eles se confessaram lá, sabe lá onde, no quarto, sabe lá onde. Mas é preciso ouvir aquela palavra de absolvição. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pecou, busque o sacerdote e ali expresse o pedido de perdão. Isso é misericórdia. Quem não se confessa, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, me desculpe eu dizer isso, não tem misericórdia para quem não se arrepende. A misericórdia é só para quem se arrepende e pede perdão. Sem arrependimento e sem pedido de perdão, sem confissão, não há misericórdia, meus irmãos. E celebremos mais uma vez a Páscoa. É Páscoa, meus irmãos. Páscoa é também tempo de reconhecimento dos pecados. É tempo de voltar para Deus. Páscoa é tempo de dizer, Senhor, pequei contra o céu e pequei contra ti. Páscoa é tempo da misericórdia. É tempo do perdão de Deus. Feliz misericórdia de Deus. Feliz Páscoa para você. Um santo domingo para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.